Vídeo 8. Por que os cães nunca se comparam? O segredo que torna os cães mais felizes que os humanos. Capítulo 1. A corrida que apenas os humanos disputam. Deixe-me perguntar uma coisa. Você já observou dois cães se encontrando pela primeira vez? Um é grande, o outro é pequeno. Um é jovem. O outro tem um focinho grisalho. Um pertence a uma família rica. O outro veio de um abrigo de animais. Contudo, algo notável acontece. Nenhum dos dois parece se importar. Eles não perguntam: quão cara é a sua caminha? Quantos seguidores o seu dono tem? Você come comida orgânica? Sua coleira é de grife? Em vez disso, eles fazem o que os cães sempre fizeram. Eles cheiram, circulam, observam, talvez abanam o rabo. Talvez decidam que preferem não ser amigos. E então, simplesmente continuam sendo cães. Sem competição, sem inveja por status. Sem comparações silenciosas, apenas curiosidade. Agora, veja, compare isso com os humanos. Imagine entrar em uma sala cheia de estranhos. Em segundos, nossas mentes começam a trabalhar. Ele é mais bem-sucedido do que eu. Ela parece mais jovem. As férias deles pareceram incríveis. Eu queria ter uma casa como aquela. A maioria de nós nem percebe que está fazendo isso. Comparar-se tornou-se algo quase automático. Isso nos acompanha silenciosamente pela vida, no trabalho, na escola, nas redes sociais e até entre amigos. Às vezes, sem dizer uma única palavra, nos convencemos de que, de alguma forma, estamos ficando para trás. Os cães parecem nunca entrar nesse jogo. Por quê? Cientistas que estudam o comportamento animal descobriram algo fascinante. Os cães com certeza notam as diferenças. Eles reconhecem cães conhecidos. Eles entendem as relações sociais. Eles podem até ficar frustrados quando outro cão recebe algo que eles não ganham. Mas isso é muito diferente de construir uma identidade através da comparação. Os humanos costumam se perguntar: estou me saindo melhor que os outros? Os cães perguntam algo bem mais simples: estou seguro? Sou amado? Esta pessoa é a minha família? Essas perguntas criam uma vida muito diferente. Eis uma cena que você provavelmente já viveu. Você compra um brinquedo novo para o seu cão, uma bola azul brilhante. Ela apita. Ela quiçá. Você a entrega com todo orgulho. Seu cão a cheira, olha para ela. Depois atravessa a sala e pega um velho graveto, um graveto sujo. Um graveto que claramente sobreviveu a 3 estações ao relento. Os humanos olham incrédulos. Sério? Eu gastei $20 naquele brinquedo. Seu cachorro pensa que este graveto é perfeito. Os cães têm uma capacidade extraordinária de desfrutar o que já está diante deles. Não porque sejam simples, mas porque a atenção deles não é constantemente atraída pelo que outra pessoa tem. Imagine se os humanos fizessem o mesmo. Imagine abrir sua geladeira em vez de abrir o Instagram. Imagine observar o pôr do sol em vez de comparar férias. Imagine rir com sua família em vez de se perguntar se outra pessoa é mais feliz. Os cães escolhem calmamente a primeira opção todos os dias. Aqui está algo que sempre me faz rir. Jogue uma bola de tênis em um parque. E todos os cães ficam interessados. Jogue 50 bolas de tênis no mesmo parque e a maioria dos cães ainda correrá atrás da que está em movimento. Não a mais rara, nem a mais cara, mas aquela que está viva no momento. Os humanos provavelmente passariam 30 minutos discutindo qual bola de tênis é a melhor marca. Os cachorros já começaram a brincar. Talvez eles sejam mais sábios do que pensamos. Agora, vamos falar de algo mais sério. Muitas pessoas acreditam que os cães sentem ciúmes, especialmente quando você acaricia outro cachorro. Seu cachorro de repente empurra a cabeça entre vocês, ou se senta ao lado de outra pessoa. Seu cão se enfia de mansinho no meio. Isso é ciúme? Talvez. Ou talvez seja algo um pouco diferente. Muitos pesquisadores do comportamento acreditam que esses momentos visam, muitas vezes, manter a conexão, e não ganhar uma competição. Seu cachorro não está necessariamente dizendo: eu preciso ser melhor do que aquele outro cachorro. Pode ser apenas ele dizendo: não se esqueça de mim. Há uma grande diferença. Um sentimento vem da comparação, o outro vem do amor. Pense nas crianças. Uma criança pequena nem sempre chora, porque outra criança tem um brinquedo. Às vezes,
A criança só quer a confirmação de que a mãe ainda está por perto. Os cães costumam se comportar da mesma maneira. Eles não querem, necessariamente, ser o número um. Eles só querem saber que ainda pertencem. E pertencer é muito diferente de competir. Aqui está uma pergunta que vale a pena levar com você. Qual foi a última vez que seu cachorro se importou com o ontem? O passeio de ontem? Já foi. As patas sujas de lama de ontem? Passaram. O erro de ontem? Ficou no passado. Seu cachorro acorda pronto para começar um novo dia. Nós, humanos, costumamos acordar já carregando o peso de ontem. As preocupações. Não é de admirar que os cães pareçam mais leves. Eles estão carregando muito menos. Talvez, a maior corrida do mundo seja aquela da qual os cães nunca participaram. E, talvez, seja exatamente por isso que eles parecem tão livres. Mas existe um outro tipo de comparação, uma ainda mais perigosa do que nos comparar com os outros. É a comparação que fazemos com nós mesmos. Aquela voz que sussurra, eu costumava ser melhor. Eu deveria estar mais adiante. Eu não sou o bastante. Os cães têm algo notável para nos ensinar sobre isso. Também, capítulo 2. Seu cão nunca se perguntou se ele era o bastante. Imagine acordar amanhã de manhã. E por apenas um dia, enxergar a si mesmo pelos olhos do seu cão. Não através de um espelho, nem pelo seu currículo, nem pela sua conta bancária, nem pelas redes sociais, mas pelos olhos do seu cão. O que seu cão veria? Alguém com o cabelo bagunçado? Não. Alguém envelhecendo? Não. Alguém que não realizou o suficiente? Com certeza não. Seu cão veria algo muito mais simples. Meu humano acordou e, de alguma forma, isso já é o bastante. Os humanos têm um talento extraordinário. Nós mudamos constantemente a linha de chegada de lugar. Forme-se. Agora consiga um emprego melhor. Agora. Compre uma casa agora. Ganhe mais agora. Tenha mais sucesso. No momento em que alcançamos uma montanha, começamos imediatamente a escalar outra. Os cães não parecem interessados em montanhas. Eles se interessam por momentos. Aqui está algo belo. Você já notou que seu cão celebra da mesmíssima maneira, esteja você fora por 5 minutos ou 5 horas. O rabo não pergunta, o quão produtivo você foi hoje? Os olhos não perguntam, você foi promovido? As patas não perguntam, você finalmente se tornou a pessoa que sempre quis ser? Seu cão faz apenas uma pergunta. Você voltou. É só isso. Pesquisadores costumam descrever os cães como altamente responsivos à conexão emocional, e não ao status social. Conexão. Pense nisso. Seu cão não tem a menor ideia se seus vizinhos acham que você é bem-sucedido. Ele não se importa. Ele não tem conceito de carros de luxo, cargos, relógios caros, seguidores ou prêmios. Seu cão nunca apresentaria você dizendo: este é meu humano. Vice-presidente sênior de operações regionais. Seu cão apresenta você com orgulho de outra forma: este é meu humano. Nada mais é necessário. Eis um pensamento engraçado. Imagine se os cães tivessem redes sociais. Eles postariam fotos de camas caras para cães? Será que os labradores competiriam para ver quem tem o graveto mais legal? Será que os Golden Retrievers comparariam secretamente técnicas de abanar o rabo? Provavelmente não. A plataforma inteira estaria cheia de coisas. Tipo, encontrei um cheiro incrível. Hoje, o humano chegou cedo, rolei na grama, 5 estrelas. Sinceramente, provavelmente seria um lugar mais saudável do que a internet. Agora, vamos nos aprofundar. Por que os humanos se comparam tanto? Porque a comparação já nos ajudou a sobreviver. Aprendíamos com os outros. Observávamos, copiávamos, melhorávamos. A comparação em si não é a inimiga. O problema começa quando a comparação se torna nossa identidade. Quando o sucesso alheio começa a ser a prova de que, de alguma forma, fracassamos. Será que os cães nunca parecem presos a isso? Eles não ficam menos alegres porque outro cão pegou a bola primeiro. Eles simplesmente correm atrás do próximo arremesso. Há uma confiança silenciosa nos cães que admiro profundamente. Não arrogância, nem orgulho. Algo mais suave, aceitação. Um Border Collie nunca deseja ser um Husky. Um Beagle nunca acorda esperando se tornar um dog alemão. Um cão resgatado não sonha em ter nascido em outro lugar. Os cães começam de onde estão e simplesmente vivem.
Talvez essa seja uma das maiores liberdades que qualquer ser vivo pode vivenciar. Numa tarde, observei um Golden Retriever idoso caminhando lentamente por um parque. O seu focinho estava quase completamente branco. Seus passos eram cuidadosos. A cada instante, ele parava para descansar. Perto dali, um jovem Border Collie atravessava um campo aberto como um raio. O velho cão parecia envergonhado? Nem um pouco. Ele cheirou uma flor, olhou para seu dono e continuou a caminhar calmamente. Não havia tristeza nem frustração. Nenhuma tentativa de voltar a ser jovem. Apenas um contentamento sereno. Essa imagem ficou gravada em mim desde então. Talvez os cães não meçam a vida pela velocidade. Talvez eles a meçam pelo companheirismo. Talvez aquele velho Golden Retriever não estivesse pensando, eu gostaria de poder correr. Talvez ele estivesse pensando, ainda estou caminhando ao lado da minha pessoa favorita. Às vezes, isso é o suficiente. E se, por apenas um dia, você vivesse da maneira que seu cão já vive? Não de forma negligente ou sem ambição, mas sem medir o seu valor em relação ao de todos os outros. O céu pareceria diferente? Você sentiria sua família mais próxima? O jantar teria um sabor melhor? O riso duraria mais tempo? Acho que sim, porque a felicidade floresce mais facilmente quando a comparação diminui. E talvez esse tenha sido o segredo do seu cão o tempo todo. Ele nunca perguntou, sou melhor do que qualquer outra pessoa? Ele apenas perguntou, posso passar o dia de hoje com quem eu amo? E, talvez, depois de todos esses anos, essa simples pergunta tenha sido o suficiente para criar uma vida extraordinária sob o olhar de um cão. Filme 8. Por que os cães nunca se comparam? Capítulo 3. Seu cachorro nunca sentiu vergonha de envelhecer. Deixe-me perguntar uma coisa. Quando foi a primeira vez que você notou um fio de cabelo branco? Talvez tenha sido apenas um fio. Talvez tenha aparecido silenciosamente, sem pedir licença. Você se olhou no espelho e, por apenas um segundo, você viu o tempo. Os humanos notam essas coisas, as rugas, os cabelos brancos, as manhãs mais lentas, um pouco menos de energia do que antes. E em algum lugar lá no fundo, uma voz silenciosa sussurra, eu era mais jovem. Agora, deixe-me fazer outra pergunta. Você já viu um cachorro velho tentando fingir que ainda era um filhote? Eu também não. Imagine um velho Golden Retriever. Seu focinho já está quase branco. Agora, aquele mesmo nariz que antes abria todas as portas se move um pouco mais devagar. As mesmas pernas que antes voavam por campos abertos agora param após alguns passos. As mesmas orelhas que antes ouviam o menor dos ruídos, às vezes não percebem o seu primeiro chamado. Mas observe. Com atenção. Você vê algum constrangimento? Você vê frustração? Você vê o cão velho olhando para os cães mais novos, desejando ser como eles? Não. Ele simplesmente caminha, um passo cuidadoso após o outro, totalmente honesto sobre quem se tornou. Há algo profundamente belo nisso. Os cães nunca parecem passar o dia de hoje discutindo com o de ontem. Os humanos frequentemente fazem isso. Nós nos comparamos com quem costumávamos ser. Eu costumava correr mais rápido. Eu tinha uma aparência melhor. Eu costumava ter mais energia. Os cães não parecem interessados em ser a versão de ontem de si mesmos. Eles simplesmente se tornam a versão de hoje, sem qualquer hesitação ou desculpas. Certa vez, vi um labrador idoso atravessando lentamente um parque. Um jovem Border Collie passou correndo como um raio. As crianças riram. O Collie desapareceu à distância. O velho labrador parou, cheirou uma flor, olhou para o dono e balançou o rabo suavemente. Isso era o suficiente, sem decepção, sem corrida. Sem comparação, apenas uma flor, um rosto familiar, uma tarde tranquila. Às vezes, acho que os cães entendem o envelhecimento melhor do que os humanos. Cientistas descobriram que os cães ajustam naturalmente seu comportamento à medida que envelhecem. Eles dormem mais, brincam de forma diferente, movem-se com mais cuidado. O mundo deles se torna menor, mas muitas vezes mais repleto de significado. Cães mais velhos podem passar menos tempo correndo atrás de bolas e mais tempo deitados calmamente ao lado das pessoas. Eles amam assim, não porque desistiram, mas porque descobriram algo melhor. A presença. Aqui está algo que sempre me faz sorrir.
Cães jovens acreditam que todo graveto deve ser perseguido. Cães mais velhos se tornam especialistas em observar os cães mais jovens, fazerem a perseguição. Talvez a sabedoria seja muito parecida com isso. Saber quais aventuras ainda valem a pena correr atrás e quais são belas apenas de se observar. Os humanos passam anos tentando aprender essa lição. Os cães parecem descobri-la naturalmente. Agora, pense no seu próprio cão. Talvez hoje, ele ainda seja jovem, ainda corra, ainda pule no sofá antes mesmo de você conseguir se sentar. Um dia, esse salto se tornará mais lento. Um dia, a caminhada ao redor do quarteirão levará um pouco mais de tempo. Um dia, seu cão olhará para você com os mesmos olhos brilhantes dentro de um corpo envelhecido. Quando esse dia chegar, não sinta pena do seu cão. Caminhe um pouco mais devagar, sente-se por mais tempo, contemplem o pôr do sol juntos, pois seu cão não estará lamentando os anos que se foram. Ele simplesmente será grato por você ainda estar ao lado dele. Talvez as criaturas mais felizes do mundo não sejam aquelas que permanecem jovens para sempre. São aquelas que nunca deixam de apreciar a fase em que estão vivendo. Os cães sempre souberam disso. Mas há uma comparação que os cães nunca fazem. E talvez seja a mais importante de todas. Eles nunca comparam o quanto são amados. Capítulo 4. Seu cão. Nunca se perguntou se você amava outro cão, mas... Imagine isto. Você está caminhando por um parque. Outro cão vem correndo em sua direção sem hesitar. Você se abaixa, sorri, coça atrás das orelhas dele e diz que ele é um bom garoto. Enquanto isso, seu próprio cão está parado a apenas alguns metros de distância. Agora, aqui está a pergunta. O que acontece em seguida? Muitos humanos logo se preocupam. Será que meu cão está com ciúmes? Às vezes, seu cão se aproxima calmamente, coloca a cabeça sobre sua mão ou se encosta suavemente em sua perna. As pessoas riem. Alguém quer atenção. Talvez. Mas, talvez, algo muito mais belo esteja acontecendo. Os cães não parecem obcecados em serem amados, mais do que os outros. Eles simplesmente buscam a confirmação de que ainda pertencem àquele lugar. Há uma diferença sutil. Uma vem da competição. A outra vem da conexão. Pense nas crianças em uma família amorosa. Uma criança geralmente não fica contando cada abraço. Ela só quer saber, eu ainda sou seu filho? Os cães costumam fazer uma pergunta semelhante, não se são um número. Mas se ainda somos nós. Pesquisadores comportamentais observaram que muitos cães buscam contato com seus humanos de confiança após momentos de incerteza. Um barulho estranho, um ambiente novo, outro cão desconhecido. O objetivo não é dominância, é busca por segurança. Aquela cutucada suave na sua perna pode ser simplesmente o seu cão dizendo: só estou conferindo. Está tudo bem, não está? Aqui está algo maravilhosamente engraçado. Os humanos frequentemente pedem desculpas aos cães. Não se preocupe, eu ainda te amo. Enquanto isso, o cachorro já está perseguindo uma borboleta. Às vezes nos preocupamos com problemas que nossos cães resolveram há 30 segundos. Os cães têm uma habilidade notável de voltar à alegria. Já os humanos têm uma habilidade extraordinária de adiá-la. Imagine se os cães pensassem como as pessoas. Um labrador vê outro labrador recebendo um biscoito. Ele suspira dramaticamente, claramente. Meu humano ama mais ele. Então ele começa um podcast. Bem-vindos de volta ao episódio 47. Por que ninguém valoriza os labradores? Felizmente, os cães não fazem isso. Eles simplesmente esperam. E quando chega a vez deles, comemoram com o mesmo entusiasmo de sempre. Isso não significa que os cães não percebam a justiça. Cientistas descobriram que os cães podem reagir quando as recompensas parecem desiguais. Alguns podem perder a motivação. Se outro cão recebe recompensas repetidamente enquanto eles não recebem nada, isso não é vaidade. É expectativa. É aprendizado. E é perfeitamente compreensível. Mas, mesmo assim, os cães não passam a semana seguinte remoendo o ocorrido em suas mentes. Os humanos talvez façam isso. Os cães geralmente seguem em frente. Talvez essa seja uma das razões pelas quais os cães se recuperam emocionalmente tão bem. Eles não constroem sua identidade com base na comparação. A identidade deles está enraizada em outro lugar, no relacionamento. Eles sabem quais passos pertencem ao seu lar. Qual voz significa jantar, qual risada significa brincadeira, e qual mão significa segurança. Tudo o que é importante começa ali. Muitas vezes imagino fazer uma pergunta simples a um cão.
Quem é você? Não acho que ele responderia, eu sou o mais rápido, ou sou o mais esperto, sou melhor que o cão do vizinho. Acho que a resposta seria maravilhosamente simples. Eu sou o cachorro da Emily. Eu sou o cachorro do David. Sou o cachorro da Maria. Não porque os cães não tenham individualidade, mas porque o pertencimento importa mais do que o status. E talvez seja isso que os humanos esqueceram. Nós nos tornamos especialistas em nos apresentar por meio de conquistas. Nossas carreiras, nossas realizações, nossos títulos. Os cães se apresentam por meio de relacionamentos. Sou amado. Eu tenho uma família. Eu sei onde é o meu lar. Talvez essas sejam as conquistas que mais importam. Então, vamos voltar à pergunta que fizemos no início deste filme. Por que os cães nunca se comparam? Talvez porque já possuam a única coisa da qual a comparação nunca nos dá o suficiente. Amor suficiente, alegria suficiente, propósito suficiente, o suficiente. Hoje, os cães nunca acordam se perguntando se são o suficiente. Eles acordam se perguntando se você se juntará a eles para mais um belo dia comum. Hoje à noite, quando seu cachorro se enroscar ao seu lado. Olhe com atenção. Aquele rostinho pacífico não está sonhando em se tornar outro cachorro. Não está desejando ter outra família. Não está se comparando com o resto do mundo. Está simplesmente descansando dentro da vida que já ama. E, talvez, esse seja o segredo silencioso por trás da felicidade de um cão. Obrigado por passar este tempo conosco. Se a história de hoje ajudou você a ver sua própria vida através dos olhos do seu cão, então talvez nós dois tenhamos aprendido algo. Talvez a felicidade não esteja à espera do outro lado da comparação. Talvez ela já esteja deitada calmamente ao nosso lado, abanando o rabo. Eles passam a vida inteira tentando entender. Nós. Talvez, finalmente, seja a nossa vez. Obrigado por passar esse tempo conosco. Se essas histórias ajudaram você a entender seu cão um pouco melhor e o lembraram de valorizar os momentos simples, que vocês ainda compartilham, seria uma honra ter você conosco. Até a próxima.